Ok. Vamos lá. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, lhes disse: Fala aos filhos de Israel e lhes disse: quando algum de vós apresentar a oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá a ele um macho sem defeito. A entrada da tenda da congregação o oferecerá, para que seja provado pelo Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que este seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão sangue, e os espargirão em volta do altar que está à entrada da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá em pedaços. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, colocando em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. As vísceras, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. E o holocausto, a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabrito, para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Ele o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, espremendo seu sangue em volta do altar. Depois, ele o partirá em pedaços, como também a sua cabeça e a sua gordura. E o sacerdote as porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. As vísceras, porém, se as pernas serão lavadas com a água, e o sacerdote tudo oferecerá e queimará sobre o altar. É o holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, dará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, lhe torcerá o pescoço e a queimará sobre o altar. Espremerá o seu sangue na parede do altar. Tirará o seu papo com as suas penas e o jogará junto ao altar para o lado do oriente, no lugar da cinza. Rasgará a ave pelas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. É o holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Ok, vamos lá. Quem entendeu o capítulo 1? Mas primeiro vamos falar um pouco, desculpa, introduzir o livro de Levítico. Né? Levítico, ele é relativo a levitas, né? Levitas, tradicionalmente também atribuído a Moisés, sobre os, né, a gente viu aí no Êxodo, a passagem, né, de todo a saída do povo, né, do Egito, né, a construção do local, do tabernáculo, a construção, né, dessa nova sociedade, que seria fora de um governo, né, mas agora sobre o governo de Deus, né. Então, Levítico ela também discorre um pouco a respeito disso, né, a permanência do povo no deserto, né, e mostrando também, vamos dizer assim, a continuidade disso tudo. Okay? O propósito do livro é justamente trazer as instruções ao povo de Israel, estabelecer leis cerimoniais e morais, né? Nós já começamos com alguns aqui no capítulo 1, mostrar a santidade ao Senhor e apontar principalmente a mudança de cultura do povo. Né? Então, ele subdivide em vários capítulos. O primeiro e o 7 são a lei de sacrifícios, né? Que é o primeiro que nós lemos. Né? Até o 7 vão ser lei de sacrifícios. O de 8 a 10 é a ordenação dos sacerdotes. De 11 a 15 vai ser lei de pureza, né? Começa novamente as leis. Capítulo 16, né? É o dia da expiação, o dia do calendário judaico, né? O dia mais santo, concedido no calendário judaico. O capítulo 27, 17 a 27, é a santidade, né? As leis morais, éticas, etc., que fala a respeito da santidade, ok?
Capítulo 1, ele vai falar a respeito das primeiras ofertas voluntárias e como deviam ser feitas essas ofertas voluntárias, né, que deveriam ser feitas de entrega total, né, do melhor. Lembrando que do Velho Testamento nós temos o povo sacrificando a Deus por causa dos seus pecados, né? O pecado ele exige um sacrifício. Todo pecado, toda ação ela tem uma reação, né? O pecado ele também ele é a reação de um caráter corruptível, né? Então aqui Deus padroniza nos versículos de 1 a 17, vamos dizer assim, como essa oferta voluntária deveria ser feita. Hoje em dia, né, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Ele morreu por nós, basta apenas nós permanecermos nele, né? Mas antigamente não. O povo tinha que dar ofertas, né, em consagração ao Senhor, né? Então, o capítulo explica justamente os versículos aqui, como o povo devia sacrificar para se aproximar como um ato voluntário, claro, a oferta, mas para se aproximar de Deus, expressar adoração, entrega, expiação pelos pecados, né? Então ele começa a primeira coisa falando a respeito no versículo 3 do boi, né, o gado. Depois ele fala do ovinos, dos cordeiros, dos cabritos, depois ele fala das aves, né, lá no finalzinho. Né, que o boi e o gado, ele tem que ser o primeiro, não poder ter defeito e tal, né? Depois ele fala das cabras, né, do cordeiro, na verdade, do cabrito. Okay? Então, essa etapa aqui do holocausto ela não era obrigatória, era voluntária, mas o povo devia entregar para que eles entendessem de forma didática realmente essa questão do pecado e o sacrifício por isso, o preço que devia ser pago, ok? Versículo 4, nós vemos a imposição de mãos, a oferta colocava no altar sobre o animal, simbolizava a transferência de culpa e identificação com o sacrifício, né? Pô, eu estou sacrificando isso aqui porque, né? E quando fala de mãos, fala de ação, de atitude, né? De produção. Então, eu estou sacrificando esse animal porque eu fiz isso, porque eu menti, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, né? E apresentava essa oferta ao Senhor e assim transferia-se como se fosse a transferência de culpa, né? É, e tinha todo um procedimento, por exemplo, o sangue era aspergido no redor do altar, representando a vida derramada, a necessidade de expiação, né? O corte e a preparação, o animal era cortado em partes e levado, cada parte era queimada no altar, entrega total, né? Todas as partes eram queimadas no altar, né? Então, o que isso representa para nós hoje? É, a dinâmica mudou, mas o que tem que ser entregue no altar hoje? Minha vida, né? A minha vida de fato. Eu tenho que me entregar de forma total ao fogo do altar. Fogo, ele fala de todas as partes, viu? Fogo, ele fala de pureza, né? Transformação. Tanto que os antigos colocava Deus do fogo, Fênix, colocava pessoas que ressurgia de algo, né, uma liderança que ressurgia de algo, falava que aquela liderança era passada no fogo. Até hoje nós utilizamos esse, vamos dizer assim, esse bordão, né, que é toda liderança é passada no fogo. Então, é, nossa vida hoje, ela passa pelo fogo, passa pela provação, por isso que existem as provações, por isso que existem as tentações, por isso que tem tudo, só que eu vou entendendo a partir do momento que eu vou entregando essas partes para a purificação. Toda música, quando ela fala de fogo, né, ela fala justamente disso, né, de entrega total, de entrega, entregar um coração sincero em sacrifício, Senhor, a nossa vida é em sacrifício. O fogo, ele exige essa transformação, né? O fogo, nele, que isso que exige, ele não tem como a sua resposta ao fogo ser outra, né? A resposta ao fogo é a transformação, né? Não tem como. Tanto que quando nós queremos eliminar algo, né? Falando muita coisa, tal, muita caixa, muito, né? Vamos queimar, né? Para transformar isso aqui e deixar quieto.
se mantém maduro, né? Então, nós caminhamos na fé entendendo isso, que devemos oferecer a nossa oferta ao Senhor, nosso recurso, nossa vida, né? Devemos oferecer, e a nossa oferta ela tem que ser realmente sempre feita, e nós devemos entregar também nossa vida, nosso coração sincero a Ele, ao fogo, né? Passando pelo fogo do altar, entendendo que nem sempre o altar ele vai ser de coisas bonitas e maravilhosas que estamos esperando, mas o altar ele será daquilo que é necessário para mim, né? Aquilo que é necessário para mim, para o meu caráter, ok? Então, algumas perguntas para a gente refletir, e a gente tem que realmente entender quais são as partes que ainda não entregamos a Deus, né? E por que nós não entregamos para Deus? Por que será que ainda tem coisas que você guarda, né, que não quer entregar ao Senhor? Entrega para Ele, né? Viva essa vida de adoração voluntária, sem obrigação. Deus também vai fazer o extraordinário sobre a sua vida, ok? Alguma pergunta? Nenhuma? Vamos lá, né? Capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: quando alguém fizer oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela derramará azeite, sobre ela porá o incenso, e tratará os filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará dela um punhado da flor de farinha e seu azeite com todo o seu incenso, e os queimará sobre o altar por oferta memorial. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobra da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Quando fizerdes a oferta de cereais cozida no forno, será de bolos sem fermento, de flor de farinha, amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite. Se a tua oferta for de cereais, cozida na amassadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela derramarás azeite. É a oferta de cereais. Se a tua oferta for de cereais, cozida na frigideira, será feita de flor de farinha com azeite. Então trarás ao Senhor a oferta de cereais que for feita dessas coisas. Ela será apresentada ao sacerdote, que a levará para o altar. O sacerdote tomará da oferta de cereais o memorial dela e queimará sobre o altar. É a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, por de nenhum fermento nem de mel algum fareis oferta queimada ao Senhor. Deles trareis ao Senhor por oferta dos primeiros frutos, mas sobre o altar não subirão por cheiro suave. Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar as tuas ofertas de cereais, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Se fizerdes ao Senhor oferta de cereais dos primeiros frutos, oferecerás espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, o grão esmagado de espigas verdes. Sobre ela derramarás azeite e por cima lhe porás incenso. É oferta de cereais. Assim o sacerdote queimará a porção memorial do grão esmagado e do seu azeite, com todo o incenso, é oferta queimada ao Senhor. Ok, deixa eu só marcar aqui. A gente fechou essa primeira parte. Dia 30/7. Rapaz, o mês acabou já. Tá amanhã, né? Mas vamos lá. É o que o capítulo 2 nos fala. Capítulo 2 em específico, ele vai falar das ofertas,
Continua sobre as ofertas, né? Mas vai falar da oferta de manjar, né? Adoração com gratidão dos manjares, vamos dizer assim, daquilo que era do povo, dos cereais e tal, né? Que é outro tipo de oferta. No primeiro nós vimos sobre os animais, agora nós estamos vendo sobre os cereais, né? Então, quando a pessoa oferecer a oferta de manjar ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e sobre ela deitará o azeite, para sobre ela um incenso, né? Porque tudo tinha que subir como um cheiro suave e agradável ao Senhor, né? Então, o que que nós vemos? O holocausto, ele simboliza essa entrega total de sangue, com um derramamento de sangue, e uma oferta e a que nós vemos apresenta uma oferta sem sangue, uma oferta de manjares, que expressa o quê? O que que essa oferta expressa? Ela expressa gratidão, dedicação do trabalho, no nosso trabalho, porque nós estamos falando aqui dos primeiros frutos, né? Estamos falando dos primeiros frutos, não falando dos últimos, não. É os primeiros frutos. Inclusive milhos verdes, né? Eram os primeiros mesmo, né? Então, nós estamos falando da dedicação, demonstra nossa dedicação com Deus, alinha nosso coração nesse sentido, nos gera também nos comunhão e santidade com o Senhor, né? Gera comunhão com o Senhor contínuo, ok? É uma forma de oferecer a Deus parte do seu sustento, alimento, reconhecendo tudo que ele vem fazendo, fez. É uma oferta voluntária nesse sentido, né? A farinha, ela representava a excelência, né? Porque era farinha de flor de farinha, bem peneirada, bem feita, né? Então, a farinha, ela representava essa excelência. O azeite, a presença, a consagração. O incenso, a oração, a adoração, né? Então, esses três não tinha como se separar, né? Excelência, consagração, presença do Espírito, oração e adoração a Deus, ok? Elas representavam justamente isso. E o que que essa podia ser? Como é que essa oferta poderia ser apresentada? De forma crua, assada no forno, cozida na frigideira, na chapa, ok? O, 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 Houve algumas proibições para o povo naquela época, porque para que realmente a oferta pudesse ser entregada. A primeira foi o fermento, né? Porque o fermento representava a corrupção, o pecado. Como assim representava? Porque era uma cultura egípcia, de colocar o fermento para inchar, né, para aumentar, para durar, né? Então, era uma cultura egípcia, ok? Então, era sem fermento. Sem mel natural, o mel ele azedava com o tempo. Deus, ele estava exigindo coisas puras, coisas duráveis, ok? É, e temos outro elemento aqui que foi utilizado, né, que foi o sal da aliança. Né? O sal da aliança é um símbolo de permanência, fidelidade, incorruptibilidade. Né? Com todas as suas ofertas oferecerás o sal. Né? Esse sal, quando a Bíblia também remete a nós como sal da terra, fala, vocês são o sal da terra. O sal da terra, ele tempera, ele conserva, né? O sal, ele faz isso. Tem várias outras funções, mas o sal, ele é fundamental. Né? Então, o sal da aliança aqui, ele é como se fosse o simbolismo de Deus, garantindo a integridade e a veracidade do coração do povo para com Deus. Ok? E nós devemos ter esse sal da aliança, né? Porque o sal, né, é que conserva, purifica, dá sabor, né? Nos lembra que o culto a Deus deve ser íntegro e verdadeiro, né? O culto a Deus ele tem que ser íntegro e verdadeiro, ok? Outro ponto, né, que eu até quase não falei, mas hoje, antigamente, aquele povo fazia e a oferta subia como incenso agradável e suave a Deus. A atitude daquele povo subia como incenso agradável e suave a Deus. Né? Hoje, a nossa vida foi mais amplificado. A nossa vida, ela sobe como incenso suave e agradável a Deus. Cada atitude que eu tomo, forma que eu decido se eu ofendo uma pessoa ou não, se eu trato ela como Jesus ou como um cavalo que sou. Né? Então, todos esses micro hábitos, eles sobem como um incenso agradável a Deus. Então, basta a gente se perguntar todos os dias qual é o cheiro que o Senhor está sentindo de nós. Né? Será que é o nossa razão, nosso jeito, né? O jeito cavalão de ser, o jeito de tratar, ou se nós estamos medindo por Jesus, estamos falando, olha, é assim que Jesus faria, né?
que é uma das perguntas que nós vamos fazer. Assim que Jesus faria, eu tenho certeza que quando você fez essa pergunta, muitas coisas vão mudar, né? Muitas atitudes, ok? A outra coisa é que a sobra no versículo 3, o que sobrar, ele fala aqui, ó, o que sobrar da oferta de cereais será de Arão, de seus filhos, e as coisas santíssimas das ofertas queimadas ao fogo. O que sobrava era para mantimento de Arão e seus filhos. Deus não desampara nem aqueles que servem na obra, né? Então, é uma das justificativas, sim, para aqueles que cobram, né, e vivem pela obra, eles também têm que ser mantidos pela obra, né? Mais do que justo, ser mantidos pela obra. Só que o que acontece hoje é que, não é o caso da nossa igreja, mas muitas outras igrejas funciona dessa forma. Em igrejas têm recurso próprio, né? Os irmãos ofertam, né? A oferta entra, e o primeiro a ser dado é para o pastor, né? Vai ser para o pastor, né? Para o pastor viajar, o pastor fazer isso, o pastor fazer aquilo, o filho do pastor pagar a faculdade de medicina, pagar não sei o quê, pagar, enfim, uma viagem, um negócio. E depois do que sobra, vem para a igreja, né? Algumas igrejas estão desse jeito, dessa forma, né? Eu acho horrível, né? Por quê? Porque a Bíblia ensina o povo aqui que era aquilo que sobrava, né? Era entregue ao sacerdote, né? Era entregue à igreja, ou melhor, era entregue a seus filhos, à sua família, né? E que não sobrava coisa não tão ruim, né? Só que o ser humano, muitas vezes, distorce, né? A grande parte era para a obra, né? E o que sobrava era para mantimento da obra, era mantimento da, do sacerdote, do líder, né? E era para honrar, e sempre sobrava, né? E sempre sobra, realmente, né? Sempre tem para mantimento da casa do Senhor. Só que muitas igrejas ela deturpa isso. E o pastor, o presidente ou o pastor coordenador, ele tira primeiro dele, tira primeiro da sua família, seus filhos, depois o restante fica para a obra, né? Algo que eu acho não bíblico, né? Que realmente está errado. Porque se realmente o intuito era trabalhar para a obra, né? Aquilo aquilo que entra de oferta voluntárias dos cristãos é para a obra, para a expansão do reino. Então, muitas dessas igrejas que você vai ver afora, eu já visitei todas, viu? Visitei muitas aí. Né? Não vou dizer que posso falar todas, porque talvez abriu alguma nesse período aí de 2 anos que eu parei de visitar, mas eu visitei muitas igrejas e cheguei a algumas que são tristes o negócio. Você vê realmente que o recurso entra, né? Mas não há investimentos, inclusive em justiça social. Não há investimento em justiça social, não há investimento no povo da igreja, não há investimento na liderança da igreja, não há expansão do reino de Deus, justamente porque tem alguém barrando. Então, isso não cabe a nós julgar, mas cabe cada um, porque cada líder, na verdade, ter esse entendimento, concepção bíblica daquilo que realmente é a administração das ofertas ao Senhor. Porque Deus ele não vai cobrar de mim. Eu posso até ofertar e tal na igreja, Deus me recompensa da mesma forma, Deus me abençoa do mesmo jeito, só que ele vai cobrar do pastor que está lá. Né? Então isso é muito mais sério para ele. É por isso que eu não julgo, não falo, até porque algumas igrejas eu não entendo muito da realidade, mas é, acho, acho meio discrepante mesmo aquilo que entra muitas vezes na igreja e aquilo que muitas vezes é investido na expansão da obra, né? Em algumas igrejas, né? Em algumas igrejas a matemática não bate, parece que a balança fica sempre fora de esquadro, né? Como diz. Então, nós vimos esses fatores bem interessantes, né, a respeito disso. Das ofertas de cereais e manjares, né? E vimos também a respeito de como era a administração da obra, daqueles que trabalhavam na obra. Isso nos ensina que nossa vida, né?
principalmente no, aqui fala de frutos, né? Aquilo que eu, é fruto do meu trabalho, é fruto de uma produção que eu fiz, né? Primeiro tem que ser ao Senhor. Consagra ele primeiro ao Senhor, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Vai subir como um cheiro suave, incenso agradável. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Amém. Foi rápido hoje, né? É interessante que todo tempo ele fala sobre essa questão do cheiro suave, né? Que sobe, né? Oferta queimada, o cheiro suave ao Senhor. Então, assim, é como se fosse é, repetindo, como no intuito de mostrar para a gente a importância desse cheiro suave ser algo verdadeiro, puro, né? Espontâneo, voluntário. Em Hum, todo tempo ele está sempre repetindo, né? Essa frase. verdade. Esse E cheiro, representa mesmo essa questão de uma coisa pura que vem de dentro, que não é forçado, não é? sim, Que como se a gente sabe que não vai fazer falta, é como se fosse não, é um agradecimento, né? E quando a gente dá, a gente tem que dar com o coração alegre, puro, com um cheiro bom, né? Não com o coração, ai meu Deus do céu, eu vou dar porque é obrigado, vou dar porque fulano deu, ou então porque tá pedindo, porque muita gente faz assim, né? E sim, mais pela cobrança do que pela questão do voluntariado mesmo, do agradecimento, de você saber que aquilo que você está fazendo é uma forma de agradecer e de adorar, né? Como você falou. Aí sim a sua oferta ela sobe como esse cheiro suave, né? isso. É bem interessante mesmo, né? Igual você falou também, o cheiro ele denuncia, né? Se é bom ou ruim. É, É, às vezes você está fazendo uma comida muito boa, o cheiro vai denunciar, né? Todo mundo vai ficar com é, fome, é verdade. né? O cheiro denuncia, opa, o fulano tá fazendo estrogonofe, eita, agora, né? Então, assim, aquilo que nós entregamos ao Senhor também denuncia, é denunciado através do cheiro, né? Se estamos É. entregando com alegria, se estamos oferecendo a nossa vida como sacrifício também. Uma vez uma pessoa falou comigo, né? E ela é tão gente boa e tal. Aí eu perguntei assim, ah, você conhece fulano? A pessoa, sim, conhece fulano. Ela trabalha comigo. Aí eu falei, olha, interessante, né? Legal e tal. Fulano é muito de Deus, ela é crente mesmo. Até hoje eu não entendo, porque ela é um cavalo aqui na empresa. Né? Mas fora parece que ela é um anjo, né? Porque você tá me falando dela muito bem. Eu falei, pelo menos o que eu sei, né? Então, assim, nossas atitudes, nosso jeito de ser, nosso caráter forjado em Cristo também, sobe como um cheiro suave a Ele, nossas atitudes diante da comunidade de Jesus, né? E Amém? essa questão do cheiro tem muito a ver com a essência, né? Que realmente é o que você tem dentro, né? A sua essência. Então Sim. tem muito a ver com o cheiro também. Uma vez eu vi no, eu não sei onde, acho que foi alguma pregação, não sei onde, que diz que quando a gente quer saber como a gente realmente é, a gente pergunta pro esposo, né? Para É, esposa, quem tá próximo, né? para aquele que é mais próximo de você, porque é para quem você realmente revela o seu caráter, né? Sim, sim, isso é Achei verdade. interessante. É verdade. É interessante mesmo. Amém? Nesse tá aí, nesse? Sim. Amém. Tá, esse sinalzinho. Amém. Então vamos orar para encerrar a nossa semana. Encerrar a nossa milionaria. Lemos 2 capítulos hoje, graças a Deus. Sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Deus, por mais um dia no milionaria. Te pedimos, ó Senhor, que nossa vida suba, Deus,
que nossas ofertas, que nossa vida, ela possa subir como um cheiro suave e agradável às suas narinas, Pai, todos os dias. Espírito Santo, nos dê entendimento, Senhor, de quem o Senhor é. Nos dê entendimento, Senhor, do que e como fazer, Senhor, para exaltar e glorificar o Teu nome, independente das situações. Nos dê maturidade e sabedoria para nos movimentar no Teu reino, sabermos, ó Senhor, para a direção que tomar, Senhor, independente das variáveis, independente se aos nossos olhos seja agradável, mas nós queremos que aos teus olhos seja agradável. Nós queremos cumprir, Senhor, os teus mandamentos, aquilo que o Senhor fala, para o nome de Jesus. Então derrama, Senhor, entendimento, Senhor, de homem espiritual, Pai, Senhor, sobre a vida, Senhor, da Érica, Senhor, da Messi, Senhor, de todos que estão acompanhando. Que eles, Pai, em nome de Jesus, cresçam e desenvolvam, Senhor, na fé, uma fé madura, uma fé em Cristo, inabalável, Senhor. Espírito Santo, nós te agradecemos, ó Senhor, por mais uma semana, nós te louvamos por mais um dia de glória e te pedimos, continue conosco no restante da semana, fale conosco. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos, papai. Amém. E é isso. Boa noite, Amém. pessoal. Com Boa Deus. noite, até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Amém.